Olá, pessoal do Touros, ursos de robôs. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai decifrar um dia de verdadeiro caos nos mercados globais. Sabe, uma fagulha geopolítica foi o suficiente para incendiar os pregões do mundo todo, provocando perdas gigantescas e uma corrida assim desesperada por segurança. Vamos entender o que aconteceu. Bom, para entender essa confusão toda, nosso roteiro é o seguinte. A gente começa vendo o alerta vermelho nas bolsas, depois investiga qual foi o estopim geopolítico, acompanha o efeito dominó que se espalhou, descobre por que o dólar virou o grande porto seguro e, no fim, a gente discute. E agora? O que essa incerteza toda significa para o futuro? Então, vamos começar pelo impacto imediato. O que se viu foi um sentimento de aversão ao risco geral, que levou a um dia de perdas, e perdas bem expressivas em praticamente todos os mercados de ações do planeta. Olha só esse painel, ficou tudo pintado de vermelho. De São Paulo a Tóquio, passando pela Europa e Estados Unidos, a ordem do dia foi vender. E foi uma venda forte, coordenada. O nosso Ibovespa e o Stoxx 600 lá da Europa chegaram a registrar quedas de mais de 3%. Isso dá uma dimensão do tamanho do pessimismo, né? E aqui no Brasil, a sessão foi particularmente brutal. Essa queda de 3,28% não é só um número não, foi a maior baixa diária do Ibovespa em mais de um ano. Isso mostra bem a intensidade da fuga de capital estrangeiro dos nossos ativos de risco. E claro, toda essa onda de vendas acendeu o famoso medidor de medo de Wall Street, o VIX. Ele simplesmente disparou para o maior nível em meses. Na prática, o que isso quer dizer? Que a percepção de risco e a busca por proteção atingiram um pico, um sinal claro de pânico agudo no mercado. Mas afinal, qual foi a faísca que começou esse incêndio todo? Vamos agora para a causa raiz, para o epicentro de todo esse nervosismo que contagiou os investidores no mundo inteiro. A fonte de toda essa ansiedade foi uma escalada no conflito lá no Oriente Médio, com foco total num ponto supercrítico para a energia global, o Estreito de Hormuz. Essa é, sem exageros, a rota marítima mais importante para o transporte de petróleo do mundo. E só para a gente ter uma ideia da importância disso, cerca de 20%, ou seja, um quinto de todo o petróleo que o mundo consome, passa por essa via navegável super estreita. Então, a simples ameaça de um fechamento ali tem implicações gigantescas para a oferta e, claro, para o preço da energia. Agora o mais interessante, como é que essa única ameaça geopolítica criou uma reação em cadeia tão poderosa? Foi um verdadeiro efeito dominó, que foi derrubando peças em diferentes classes de ativos uma por uma ao redor do globo. O mecanismo é uma sequência bem clara, uma coisa levando à outra. Primeiro, a tensão geopolítica aumenta. Isso gera o risco de fecharem o estreito. Com esse risco, os preços do petróleo disparam. Petróleo mais caro, o que acontece? O medo da inflação volta com tudo. E com medo de inflação, os investidores começam a repensar as taxas de juros e correm para ativos mais seguros. Simples assim. E o impacto nos preços da energia foi imediato, claro. O petróleo tipo Brent e o WTI fecharam com altas de quase 5%. Mas olha só, eles chegaram a subir mais de 9% durante o pico do pânico no dia. Essa disparada do petróleo trouxe de volta o fantasma da inflação. Isso causou um movimento bem surpreendente no mercado de títulos dos Estados Unidos. Normalmente, num dia de medo, o pessoal corre para os títulos e o rendimento cai. Mas dessa vez o rendimento subiu. Por quê? Porque os investidores passaram a exigir um prêmio maior para se proteger da inflação futura. E nesse ambiente de aversão total ao risco, a grande pergunta passou a ser: onde é que dá para estacionar o capital com segurança? E a resposta, como a gente vai ver, foi surpreendente para muita gente. Então, para onde o dinheiro realmente foi? Em meio a essa liquidação global, onde os investidores buscaram refúgio de verdade? Bom, o dia teve vencedores e perdedores bem claros e acabou contrariando algumas ideias tradicionais. Ativos como o ouro e prata, que normalmente são vistos como refúgio, acabaram sofrendo quedas fortes junto com as ações. O único grande vencedor do dia foi o dólar americano. O dólar simplesmente reafirmou seu domínio como a moeda de refúgio preferida. O dólar index, que é aquele índice que mede a força da moeda americana contra outras moedas fortes, subiu quase 0,80% e atingiu o maior valor em mais de um mês. E enquanto isso, portos seguros tradicionais como os metais preciosos, apanharam feio. O ouro, por exemplo, caiu mais de 3%, e ele foi penalizado justamente pela força do dólar e pela alta dos juros, que tornam um ativo que não rende juros, como é o caso do ouro, bem menos atraente.
Então, o ponto crucial aqui é entender por que o dólar triunfou. E essa citação da Kathy Jones resume perfeitamente. Pensa comigo, os Estados Unidos são um gigante na produção de petróleo e, ao mesmo tempo, são donos da moeda de reserva mundial. Essa combinação única tornou o país o refúgio ideal para esse tipo específico de crise. Vamos agora para o fim do dia e ver como essa história se projeta para o futuro. Porque a sessão não terminou no seu pior momento, não. Teve uma reação no final. A volatilidade durante o dia foi extrema, uma verdadeira montanha-russa. O índice Dow Jones chegou a cair 1.200 pontos. Mas, antes do sino de fechamento, ele conseguiu recuperar uma parte bem significativa das perdas e fechou o dia com uma queda de apenas... E o que causou essa recuperação no fim do pregão? Foi uma tentativa de acalmar os ânimos do mercado. Comentários do presidente americano sinalizando que a Marinha poderia escoltar os navios-tanques no Estreito de Hormuz ajudaram a diminuir o prêmio de risco do petróleo e deram um último fôlego para as ações. E isso nos deixa com a incerteza crítica. O pânico imediato pode até ter diminuído um pouco, mas os riscos geopolíticos que causaram tudo isso continuam lá. A grande pergunta que fica no ar é: essa recuperação no final do dia foi um sinal de que o pior já passou? Ou foi só uma pausa temporária antes da próxima onda de vendas? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o rumo dos mercados nos próximos dias. E aí, qual a sua aposta? Foi um alívio sustentável ou só a calmaria antes da próxima tempestade? Deixa sua análise aqui nos comentários e, claro, se curtiu essa análise, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima para acompanhar os desdobramentos dessa história. Até lá!